Fala, mercado financeiro, ou pelo menos o que sobrou dele, como é que vocês estão? Mais um episódio do nosso café, do F Café, seu guia semanal para o mercado financeiro. Nós continuamos aqui em casa, eu, vocês, todo mundo em modo casas pernambucanas, né? Casa, mesa e banho, né? Mas para não ficarem tristes, eu tô tentando não ficar triste, a gente tem que tentar ver o lado bom disso tudo, né? Sério, às vezes eu fico fingindo que eu tô em Las Vegas, por exemplo. Eu tô perdendo dinheiro, tenho álcool liberado o tempo todo e eu não sei que horas do dia que é. E pensa, gente, podia ser pior, né? Se tivesse acontecido isso 15 anos atrás, a gente tinha ficado em casa com um Nokia, com um pacote de 20 SMS e só com aquele jogo da minhoquinha. Então não é tão ruim. E nossa música dessa semana, e nossa homenagem, vai para você que não quer estudar finanças. Ao invés de estudar, em vez de você aprender a fazer valuation, forecasting, marcação a mercado dos seus ativos, você fica entrando nesses canais de YouTube e seguindo a recomendação desses gênios das finanças, né? E aí comprou as ações que eles recomendaram e tal. Então, se você é um desses, segue a nossa singela homenagem a você. Vai estudar, menino! Para de confiar cegamente nessa gente. Hoje nós temos muita coisa para explicar. Então, muita gente mandando perguntas, muita gente interagindo. Vamos tentar explicar para todo mundo. Nós vamos falar da bolsa, mas principalmente da renda fixa. Então, acabou março. Você pode colocar no seu currículo que você sobreviveu a março. Então, vamos começar pela economia. A crise global causada pelo coronavírus continua se alastrando e o mundo está já numa recessão bastante feia, não há dúvidas. Os dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos já apontam para uma alta taxa no desemprego, de 6 pontos percentuais só na semana passada. E ela deve ficar mais ou menos em 15% de desemprego em abril. Isso é a mais alta taxa de desemprego desde a depressão da década de 30. No Brasil, saíram dados da atividade econômica de fevereiro, portanto, antes de coronavírus. E os números eram bem positivos. A economia estava em processo de recuperação gradual. Os números da balança comercial, exportação menos importação, de março também estavam com um superávit de 4,7 bi de dólar. E isso foi uma surpresa positiva. E o setor público estava com um déficit primário, quanto ele gasta menos quanto ele arrecada. Então ele estava com um déficit de 20,9 bi em fevereiro. Isso era mais ou menos o que a gente esperava, ou seja, estava numa trajetória boa. E o desemprego também estava caindo para 11,6%. E o rendimento médio das famílias estava subindo, né? Apesar de muita informalidade no Brasil. Agora, após coronavírus, o governo vai gastar pra caceta, né, para aliviar esses efeitos econômicos e as empresas que estão fechadas vão acabar pagando menos imposto, então o governo vai arrecadar pouco, mas ninguém sabe até agora qual é o tamanho desse rombo, né? Na semana passada também o governo editou a famosa medida provisória 936. Basicamente ela tem duas coisas. O dono de empresa vai poder fazer uma redução proporcional da jornada e do salário dos seus funcionários por 90 dias, 3 meses, e essa redução pode ser ou de 25%, ou 50%, ou 70% do salário. E daí a União paga 25%, 50% ou 70%. Tipo assim, quem teve redução de 25% do salário vai receber 25% do seguro-desemprego, e assim vai. Ou a outra alternativa é, o empregador pode suspender o contrato de trabalho por 60 dias e o governo mantém os benefícios ao empregado. Então, isso vale para empresas que faturam menos de 4,8 milhões por ano. E o governo ainda vai dar uma ajuda mensal de 30% do salário do funcionário. Então, esse pacote vai pegar pessoas que ganham entre 3 e 12 mil reais de salário. É um número mais ou menos picado. Além disso, se um sindicato fizer um acordo coletivo, ele pode estabelecer um percentual diferente ou um prazo diferente dessa medida provisória. E o empregador tem até 10 dias da data do acordo assinado para informar o Ministério da Economia o que ele vai fazer. Então, a parte do governo, né, vai ser paga em 30 dias da data do acordo e o empregador pode fazer as duas coisas, ou pode reduzir o salário, ou suspender o contrato de trabalho, ou um híbrido dos dois. E óbvio, o funcionário tem que concordar com isso, né? Então,
mais uma medida de auxílio do governo. Semana passada, novamente, muitos altos e baixos no Ibovespa. A Bolsa ficou, na sexta-feira, agora abaixo dos 70 mil pontos de novo. E o mundo está com medo, com os mais de 300 mil casos nos Estados Unidos. Não tem nenhuma sinalização concreta de uma vacina. Não vimos nenhum grande país ainda normalizando a curva, fora a China. Então os gringos ainda continuam com medo e eles estão saindo da Bolsa brasileira. O dólar fechou a 5,32, ou seja, ele já subiu 32% desde janeiro, e o risco Brasil também subiu para 353 pontos. Quer dizer que um título soberano do Brasil paga 3,5% mais prêmio que um título dos Estados Unidos, que é considerado o mais seguro de todos. Por falar em prêmio de juros, vamos responder a dúvida de algumas amigas que mandaram aí pra gente. A Paula Alves pediu para a gente explicar por que alguns fundos de renda fixa referenciado DI deram negativo. A Virgínia Amaral pediu para a gente comentar sobre o IMAB e o que está acontecendo com a renda fixa. E a Patrícia Castro pediu para a gente esclarecer, as quedas dos fundos de crédito privado. Então vamos lá. Imagina que eu comprei um título público de 10 anos de prazo que me paga um cupom. O cupom é um pagamento anual de 3% e que esse título tem um valor de face de 1.000. Beleza? Quanto será que esse título vale hoje? Para isso, a gente precisa saber a qual taxa eu desconto esse título. A gente chama essa taxa de desconto de Yield to Maturity. Vamos imaginar que essa taxa de desconto é 4% ao ano. Então você vai na sua HP e digita 1.000 é FV, 10 é N, 30 é PMT e 4 é I. E pede o PV. Você deve ter encontrado 918,89. Então essa seria a PU, ou o preço unitário desse título para quem comprasse ele hoje. Agora, quanto deveria valer esse mesmo título daqui a um ano? Digita tudo igual no HP, só que ao invés de digitar N igual a 10, você digita N igual a 9. Passou um ano, só faltam 9 anos para ele vencer. Você deve ter encontrado 925,64. Dá para perceber que à medida que o tempo vai passando e que vamos chegando mais perto do vencimento, a PU vai subindo e convergindo para o 1.000. Dá para perceber isso? Mas tudo isso é sempre mantendo a mesma taxa de desconto, que é o 4%. Será que essa taxa de desconto é igualzinha pelos 10 anos? Bom, óbvio que não. Um governo pode ficar mais ou menos arriscado, O mundo pode ficar mais ou menos arriscado. Então, se o mundo está em coronavírus, todo mundo fica mais avesso ao risco, e para eu ficar num título de 10 anos, agora eu quero mais prêmio do que eu queria o ano passado. Então a curva de juros empina e não dá mais 4% ao ano, dá, 6,5% ao ano. Então tenta fazer essa mesma conta agora, só que com I 6,5 e não I 4. Você vai encontrar uma PU de 767,03 e não os 925,64 que a gente tinha encontrado. Então, quem entrou nesse título público a 4% deveria estar hoje com um título que valesse 925, alguma coisa. Mas como a curva de juros mudou, agora ele vale 767. A sua cota desvalorizou essa diferença aí, que é R$ 158,61. Deu para entender? No caso de títulos privados, é a mesma lógica, só que eles têm mais risco do que os títulos públicos. Então, se o título do governo piorou, os privados vão piorar mais ainda, porque eles têm risco de crédito. Então, desde o IMAB, que é um índice para título público, até os títulos privados, todos vão sofrer muito e cada vez mais. Deu para entender a lógica? Então, semana passada, o mercado de juros local caiu muito na ponta curta, porque a gente acha que o governo vai cortar mais juros agora. Só que a ponta longa da curva, ela subiu, porque estão pedindo cada vez mais prêmio para o longo prazo. Então a curva de juros está ficando mais inclinada. A gente chama isso de steepening, Então, é isso que está acontecendo com a renda fixa. Espero ter ajudado vocês. Para de seguir dica desses gênios das finanças do YouTube. Se ele soubesse o que é tão bom e qual ação vai subir, ele comprava para ele e não ficava recomendando para você. Vai estudar que é muito melhor, beleza? Gente, uma boa semana. Continue mandando dúvidas e curtindo o nosso canal aqui. Um abraço.